Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Real Messias Emmanuel Abidrushim, autor da mensagem do Graal na luz da verdade. Oremos. Senhor nosso Deus, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Muito bem, hoje é sábado, dia 12 de junho de 2021. São 9 horas e 46 minutos, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Dia de sol, dia de agradável. Amanheceu com uma cerração, 16 graus. Estamos próximos do inverno, final de outono, próximos do inverno. Meu canal deu um impulso assim. É um canal bem simples, né, que tem 1 ano e meio, mais ou menos. Ele deu um impulso de visualizações e também de inscritos por conta do professor Maro, meu amigo aí, professor Maro, que fez uma divulgação aí, né, do meu canal. Professor Maro, que faz belas reflexões, profundas reflexões sobre temas da mensagem do Graal, do Real Messias Abidrushim. Enfim, meu canal é muito simples, não tem 2 anos ainda que eu ativei-o, e estava lá com uns 53 inscritos, não posso números exatos, né? E com essa divulgação ele subiu aí para 265 inscritos, né? Houve aí 5 vezes, né? Um aumento. E isso anima, né? É muito bom. Então aumentou 5 vezes, né, o número de inscritos e visualizações. Isso que é o principal também, né? É a visualização das dissertações. Meu trabalho é simples, eu sou leitor já há muitos anos da Mensagem do Graal, tem temas que eu trato, diversos temas. Faço algumas teorias também, né? E com relação a tudo envolvendo os assuntos da Mensagem do Graal. E o que eu procuro é isso, passar minha convicção. E, enfim, no Facebook, né? Eu já estou aí já há uns 10 anos, e no YouTube vamos arredondar aí 2 anos. Teve um comentário de uma pessoa que falou sobre as leis da reciprocidade, né? Não, das leis fundamentais da criação. Quais seriam, né? E pediu que eu comentasse alguma coisa, né? Então, as 4 leis fundamentais da criação é a lei da gravidade espiritual, a lei da reciprocidade, a lei dos homólogos e a lei do movimento. Então vou comentar um pouco, né, sobre as leis. Antes eu vou refletir um pouco sobre a questão das leis, né, que são fundamentos, elas são automáticas, né? Então uma oração pode chegar ao trono de Deus, enfim, sempre uma oração profundamente intuída, ela alcança páramos luminosos, tem a corrente de guias, e sempre podemos
adquirir bênçãos com isso, né? Auxílios, né? Agora, Deus naturalmente não cuida pessoalmente da vida de cada um, né? Isso é impossível. Tem o número de criações, de seres é imenso, né? Então suas próprias leis regulam tudo isso, né? E as leis, as 4 leis fundamentais do Pai Criador, elas advêm naturalmente das qualidades de Deus, as qualidades fundamentais, que é a sua pureza, é a sua justiça e o seu amor, vamos dizer assim. Então as leis são fundamentadas nas 3 qualidades que é inerentes a Deus, né? Agora, vamos dizer assim, a justiça, né, que regula as leis, né? Eu penso dessa forma, é a justiça de Deus que regula as suas, estabeleceram as suas leis, né? E elas se cumprem. E interessante que o próprio Deus não pode fazer nada, né? Quer dizer, as leis dele são perfeitas, né? Não tem o que se modificar. Então, às vezes eu penso, por exemplo, Jesus, tá lá Jesus, né? É, tinha amigos, pessoas pediam auxílios para ele, mas ele não tinha podia fazer nada pessoal assim, no sentido de perdoar. Não, quando ele perdoava, em função do estado interior da pessoa, né? É, lógico que com a presença divina, inenteal, né? Divina de Deus, inenteal é de Deus, não criado. Ele tinha esse poder, né? Até de revolver o interior da pessoa, né? Fazer com que ela propendesse seriamente para a luz, né? Se corrigisse. Então, quando ele via que o caminho da pessoa já estava modificado, né? Porque ela se transformou, né? Como o ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz que reconheceu Cristo, né? Ele reconheceu que estava lá sofrendo por própria culpa, né? Enquanto que Jesus era inocente, né? E então ele falou, né, para Jesus que ele o ladrão estava merecendo o castigo, enquanto que Jesus não, Jesus estava sofrendo inocentemente e reconheceu também, certamente ele já estava no final da vida, né, ah, já estava tendo uma terceira visão, vamos dizer assim, vendo essa parte de transição entre a matéria grosseira e o além-matéria. Então ele certamente deve ter visto a pomba sagrada, a cruz e os ósseos no rosto de Jesus, alguma coisa que identificou que ele era o Filho de Deus. Então ele o reconheceu. Então pediu que quando Jesus estivesse, né, no além, enfim, se lembrasse dele. Aí Jesus disse, né, que vendo o estado no interior daquele ladrão totalmente transformado e naquela circunstância tudo também, né? Então ele já viu que atingiu o estado, né, aquele ladrão de transformação, que já seria possível ele adentrar o paraíso, né, a perfeição espiritual. Então ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enfim, então essa transformação. Então quando Jesus perdoava, ele via a transformação interior. Então quando se pode prever, então fazer alguma profecia, se vê aquele estado, né? Seja da humanidade, seja do indivíduo, seja coletivo, conforme a lei do karma. Então, para que direção vai, vai chegar aquela situação, aquele emaranhado de fios, né? Que são tecidos, né? Então, ele já podia ver. Então, nesse caso do perdão, ele
e falava, seus pecados estão perdoados, porque percebia que a pessoa se transformou de tal maneira que ela não iria pecar novamente. E é claro que a pessoa, ela também, se ela tem karma, enfim, ela tem que saudar. Mas a partir do momento que ela entra no caminho da boa vontade, ela vai conseguir saudar isso. Desde que ela não esteja totalmente perdida, né? Porque tem os marcados, né? Que já não, devido karmas de vidas anteriores e da vida atual, se comprometeram de tal forma espiritualmente que não é possível mais nenhum retorno. São os mortos-vivos, né? E nós não sabemos, na verdade. Eu posso ser um morto-vivo. Eu não posso garantir que eu seja um, um eleito, enfim, um que esteja servindo exatamente a vontade de Deus. Procuro me esforçar, agir corretamente, mas nós não sabemos, não temos como saber o real estado interior. Isso nós só podemos saber depois que desencarnarmos, para ver todas as nossas ações, os prós e contras, né? Lógico que o erro é normal, todo mundo erra e também aprende com o erro, né? Mas tem aqueles que são reiteradamente persistindo no erro, né? Então ele vai de tal forma se comprometendo com as trevas, né? Atitudes ligadas às trevas, né? Coisas comuns que às vezes a pessoa tem até um bom caráter, enfim, mas ele se liga a atitudes é, das trevas. Por exemplo, fumar é uma coisa, apego a bens materiais, é, ao sensualismo, à ganância, enfim, todos os pecados, né? Mesmo que na verdade existem os pecados, na verdade, como ganância, isso são visíveis, né? Agora, tem algumas atitudes que as pessoas podem considerar não pecadoras, né? E como no caso fumar, às vezes beber, né? Beber em excesso, porque moderadamente não tem nenhum problema beber. É, beber moderadamente, né? Desde que a pessoa aprecie, né? Agora, cigarro, enfim, tudo drogas, todo mundo sabe que isso prejudica, como mesma coisa, a pornografia, o apego, né? O sensualismo, enfim, esse, esse apego para bens materiais, né? Tá certo? Ficar só focando a sua vida nas questões materiais, de bens materiais, né? Então, tudo isso são atitudes que acabam nos levando a desviar do caminho da vontade de Deus, né? Porque tem que haver o equilíbrio entre espírito e matéria. Bom, então eu estava falando sobre a questão do perdão. Então as leis elas são perfeitas. Elas não têm como ser subvertidas. Por exemplo, vemos no caso de Cristo muitas mentiras que aparecem na Bíblia, essa questão do nascimento de Cristo. Cristo nasceu como qualquer criança normal, teve que ter um ato de geração entre um homem e uma mulher. As leis são perfeitas, não podem ser subvertidas, né? Por causa disso, justamente, que, que o dito cristão, né? Ele não consegue, por mais que ele se esforce, então, por mais que queira se convencer, né, que está fazendo certo, eles não estão fazendo certo, porque os alicerces deles são falsos, né? Através de dogmas falsos, fé cega. Então isso já impede, né, uma pureza interior, uma ativação intuitiva, né, espiritual. Então isso o distancia. Enquanto ele não se emendar nesse sentido, ele vai ficar na ilusão. Ele vai continuar na crença cega e vai continuar praticando a religião luciferiana.
porque essa religião que existe, que é chamada cristã, não é cristã. Ela é luciferiana, porque tem dogmas falsos, tem falsas interpretações, e isso desvia do caminho. Isso é do interesse do Lúcifer. Ela era uma religião divina, vamos dizer assim, na época do cristianismo primitivo, porque existia a pureza, né, das intenções. Depois ela passou a ser um organismo de Estado, vamos dizer assim, né? E com seus interesses de poder, de influência, e aí o raciocínio dominou, né? Aquela boa intenção vinda do coração, ela ficou de lado. E aí vieram os crimes, os pecados, e, enfim, só para complementar essa questão de leis erradas, também tem com relação ao corpo de Cristo, né? Do corpo morto de Cristo, que ele também é matéria, né? Então a lei, as leis na criação, ela não pode ser subvertidas. Um corpo terreno, material, se ele está morto, ele fica na matéria e vai ter que se decompor. Ele, o espírito apenas ele se liga magneticamente com um corpo terreno, com a matéria para poder atuar, mas o corpo em si ele é morto, ele não tem vida, se não for encandecido de dentro para fora. Então essas duas questões aí do nascimento de Cristo e da morte são muito claras, né? Fundamentais de erros crassos, vamos dizer assim, erros grosseiros, né? Vindo de fé cega, de ignorância mesmo, ignorância, teimosia, enfim. Depois vem essa questão da ganância material, o poder terreno, a influência, e que querem se agarrar cada vez mais à fé cega, não querem refletir com isenção, né? Então, eu volto a dizer que o corpo terreno de Jesus Cristo foi ocultado, e sempre divulgo a minha teoria, né? Que no Calvário de Gordon, lá em Jerusalém, fica fora das muralhas de Jerusalém, Calvário de Gordon, quem quiser pesquisar aí, é um ponto, um dos lugares mais turísticos lá de Jerusalém, né? No fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, lá no fundo, tem muitas fotos, né? Está, na minha teoria, que eu chamo de afirmativa, está a entrada fechada que leva ao sepulcro oculto de Cristo, onde estão guardados os seus ossos. Então basta uma investigação arqueológica lá nesse local. E acredito que, quer dizer, que lá nunca foi feito nenhuma investigação arqueológica, você sabe, e no Calvário de Gordon, né? Estou falando no Calvário de Gordon, que tem aquela, lembra uma caveira, né? Muito grande, com duas órbitas, né? Então na órbita direita, no fundo da caverna direita, inclusive na minha página no Facebook, geralmente eu divulgo isso, né? E eu tenho divulgado já há 10 anos, né? Então no fundo da caverna direita está a entrada, segundo eu acredito, fechada, que leva ao sepulcro de Cristo. Passa uma investigação arqueológica. Mas por quê? Que eu acredito que nunca foi feita nenhuma investigação arqueológica lá. E especificamente nessa entrada aí, né? Da caverna direita, do fundo da caverna direita. Caverna pequena, a entrada deve ter uma largura de uns 1,5 m por 1,5 m de altura, acho que uns 2 metros, né? De largura por 1,5 m de altura, e também uma profundidade de uns 2 metros. É uma caverna pequena e já se afunila, né? Então está aí. Inclusive eu consegui identificar em fotografias, né? Uma espécie de mancha assim, quando se entra na caverna, a gente fica de frente para o norte, né? Quando estamos no Calvário de Gordon, nós ficamos de frente para o norte. E então tá lá, esse aglomerado rochoso tem uns 15 metros de altura em relação ao piso,
e fica meia altura, né? Acho que uns 7, 8 metros, essa órbita. É mais ou menos como se fosse uma, um crânio, né? Ele lembra um crânio. E então tá lá a órbita direita, né? E entrando assim, à direita, meia altura, à direita, assim, da direção leste, aparece uma mancha, como se fosse bem a pupila, né? Quando você vê a foto, parece que é uma pupila. É o olho e a pupila, né? É, e é interessante que nessa pupila, né, bem lá, me parece que tem uma caveira. Caveira, assim, de anônimo, né? Isso que foi colocado aí uns 2.000 anos, né? Para fechar essa abertura. Pelas fotos que eu vi, não são tão nítidas, e também devido ao tempo que passou, né? 2.000 anos, enfim. Tem desgastes, né, com o clima, né? Varia muito a amplitude térmica entre no verão, calor abrasador lá em Jerusalém, chega lá, acho que fácil uns 35 graus, né? Enquanto que no inverno pode baixar de zero a temperatura. Então, e ainda mais que lá é uma região desértica, né? Então, só consegue ter condições de chuva no inverno, porque fica um tempo mais ameno, né? Enquanto que no verão de tal forma o calor, né? E tem áreas desérticas que todo ah, o vapor da água, do céu, a umidade, né? A umidade relativa do ar fica mais baixa, né? Enfim, não consegue ter umidade suficiente para acumular nuvens, né? Na época do verão. E por isso as chuvas diminuem muito, praticamente elas não existem no verão. Então, não existem não chovendo no verão, a temperatura fica mais alta ainda. É diferente aqui, por exemplo, a região que eu estou aqui no Jundiaí, São Paulo, é, próximo do trópico do Capricórnio. Aqui tem uma região de tá 750 metros a nível do mar. E então toda essa região aqui, no verão chove, né? E no inverno é tempo seco, né? Então isso equilibra, né? Não tem uma amplitude térmica tão alta. Mas enfim, essa questão da amplitude térmica em Jerusalém é muito alta. E isso ajuda a desgastar, vamos supor, rochas, as, as, as coisas que estão ao ar livre. Né? Então, no caso dessa entrada que eu citei, da caverna direita, falei que bem na pupila, né, que quando se olha assim, que parece que é uma pupila, um olho, e parece que tem uma caveira. Né? As fotos porque é tirado de alguma distância, né? De uma distância de acho que uns 20 metros, 15 metros, mais ou menos isso, né? Então, é lógico que você pode aproximar a câmera, né, e focar. Mas as pessoas, já vi fotos nítidas, né? Mas as fotos que aparecem geralmente é para mostrar a, a caveira, enfim, né? Não é com a intenção de ver essa entrada que eu estou dizendo, que parece uma pupila, né? Que, que lembra que tem bem na pupila assim uma caveira. E esse seria exatamente o ponto onde está a entrada bloqueada, né? Agora, a questão que eu estava falando sobre investigação arqueológica. Eu creio que nunca foi feita nenhuma investigação arqueológica lá. É, talvez porque não haja nenhum ponto de interesse, mas o principal é que é uma área do Islã, né, da autoridade palestina. Então eles restringem essa questão de investigação arqueológica, talvez totalmente. E isso pode ser que tenha preservado esse local. Então, até hoje, né, se quiser fazer uma investigação arqueológica,
Eu não sei exatamente, né? Porque eu nunca estive em Jerusalém, não tive contato com nenhum arqueológico sobre essa questão de investigação naquele local, né? Mas acontece que teria que ter a autorização da autoridade palestina, e eles restringem isso. Inclusive lá no templo, na esplanada do templo, né? Do próprio templo, lá da Domo da Rocha, né? Cúpula, né? Dourada, né? Enfim, que tem o Monte Moriá. É, houve até algumas tentativas lá de investigação arqueológica, mas eles não permitem. Então hoje, se quisesse fazer essa investigação arqueológica nesse local que eu estou dizendo, que está o sepulcro oculto de Cristo, ele tem que... talvez vai ser meio complicado, né? Fazer essa investigação. Eu acho que se houver um interesse mesmo da sociedade, isso é possível, né? Mas me parece que vai ter uma dificuldade. Agora, em geral, outros sítios de Jerusalém, que está sob domínio de Israel, desde que a associação lá de arqueologia, né, instituto, né, autorize, eu acho que não tem problema, né? Por exemplo, a questão de apresentar um projeto consistente e, enfim, aí consegue. Agora, tem essa questão, né, que nesse local que eu estou indicando que estaria o sepulcro oculto de Cristo, é uma simples autorização dessa instituto, né, de Israel, eu creio que não seria suficiente, porque está em uma área de domínio árabe islâmico, né? Bom, mas enfim, eu estava falando sobre essa questão aí das leis da natureza, né? Por causa disso que eu acabei falando dos ossos de Cristo, que são duas questões gritantes aí que existem, que é uma contravenção, né? Às leis naturais, que impossíveis de acontecer, por causa do nascimento de Cristo. Cristo foi filho de um centurião romano, de nome Creolus. Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus. Esses livros são editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, e conta a verdadeira história de Cristo. E, inclusive, essa teoria eu me baseei numa narração de Madalena, que Maria Madalena descobriu os ossos de Cristo local, né? E com base nessa narração, feita por videntes, né, do Real Messias Abdushim, eu pude pesquisar e fazer essa teoria, né? Mas então vamos lá para as 4 leis. A lei da gravidade espiritual é que isso ela não funciona para tudo, inclusive para o que está visível a nós é a matéria grosseira, né? A questão física, né? Da atração gravitacional. Por exemplo, no centro da Terra está a força gravitacional do planeta, né? Então tudo atrai para o centro da Terra, né? Agora, é muito importante, quer dizer, tudo é importante nessa gravidade, né? Lei da gravidade espiritual. É a questão da nossa alma, né? Que quando desencarnamos, se a nossa alma está pesada com muitos apegos, ela se condensa. Então ela não consegue brilhar o suficiente, estar leve o suficiente para ascender regiões mais luminosas. Então a lei da gravidade funciona, lógico, para tudo, né? Desde o reino inercial de Deus Pai, né? E depois foram surgindo outros reinos, né? E tudo fica concentrado lá, vamos supor, né? E depois os outros reinos subsequentes que vão avançando em os espaços vazios, né? E formam uma outra espécie, porque
espécie inerential, vamos dizer assim, do reino inerential de Deus Pai, é uma substância mais rica que existe, né? Depois vem o reino divino, né? Que já é uma constituição diferenciada. Depois a criação espiritual, onde tem a primordial, tem a espiritual, onde nós descendemos, tem a inerential. Depois vem a material. Então tudo funciona a lei da gravidade espiritual. A lei da reciprocidade. O que nós plantamos, nós colhemos, né? Tudo é recíproco, né? Só podemos receber se darmos, né? Tudo é uma troca, né? E então essa lei da reciprocidade que está ligada à lei do karma, né? Pode ser que é a mesma coisa. O que nós plantamos, nós colhemos. É uma consequência, a lei do karma é uma consequência da lei da reciprocidade, né? A lei dos homólogos, a atração dos homólogos, dos iguais, né? Aqueles que querem coisas nobres, né? Procuram se unir, tem pensamentos, né? Centrais de pensamentos, né? Os pensamentos têm centrais, vamos dizer, tanto boas quanto ruins, né? E por causa disso que quando nós ficamos sintonizados nessa igual espécie de pensamento, e independente da parte, qualquer parte do mundo, né? Isso reforça nossas intenções, nossas atitudes, né? Tanto para o mal como para o bem. E a lei do movimento, que tudo tem que se movimentar. Nada é estático, tudo que é substância tem que movimentar. Se não se movimentar, é, dentro de um ritmo certo, né? Cada qual escolhe, né? Então essas quatro são as leis fundamentais. Não existe nada sem movimento, não existe nada estático. Tudo tem que se movimentar. Até uma estrutura, enfim, né, que parece que é estático, ele tem átomos que estão se movimentando, né? Então é isso. Vamos encerrar esse vídeo. Muita paz, muita luz. Shalom.